Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais uma reflexão dos profetas menores. Vamos trabalhar o profeta Miqueias durante alguns encontros. Esse é o nosso primeiro encontro. Vamos ver o profeta Miqueias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Façamos então uma introdução antes do texto. O profeta Miqueias nasceu em Moraste, uma pequena vila de Judá. Ele era de origem rural, camponesa. Sua mensagem profética aconteceu em fins do século VIII a.C., quando os assírios devastavam sua região. O profeta não vai acentuar a guerra, mas vai denunciar uma situação pior que a guerra: a cobiça e as injustiças sociais que assolavam o reino de Judá, e a exploração do povo pelos príncipes e comerciantes que queriam ganhar sempre mais. Miqueias vai a Jerusalém, defrontando com os ricos e os dirigentes políticos e religiosos corruptos. Miqueias vai lá para acusá-los de roubar casas, campos, para se tornarem latifundiários, donos de grandes pedaços de terra. Ele condena os ricos, que mandavam matar mulheres e crianças para se apoderarem das terras. O dinheiro naquela época se tornou um deus. Inclusive, eles roubavam na balança, no peso, para ganhar mais, mudando o peso das mercadorias. O profeta denuncia que a riqueza deles se fundamenta na miséria do povo, e como alicerce tem a carne e o sangue do povo, se impondo pela força, pelo constrangimento, então pela coação. Eles até usam a palavra de Deus para justificar a exploração, que eles nada fazem de mal. Até acreditam em Deus e são justos e que Deus está com eles. Usam Deus para justificar a violência e a riqueza injusta. Para Miqueias, esta atitude é idolatria. Absolutizar o dinheiro e o poder a qualquer custo. O anúncio é terrível. Os ricos e exploradores, os príncipes, junto com a capital de Jerusalém, serão destruídos. O profeta deixa também uma mensagem de esperança com o nascimento do Messias, numa cidade de Judá, em Belém. Podemos dizer que Miqueias anuncia a profecia durante o reinado de Joatão e Acás. Joatão reinou nos anos de 740 a 734 a.C. e Acás do ano 734 até 727 a.C. No ano 722, o reino do norte, conhecido como Reino de Israel, foi destruído pela Síria. E em 701, Jerusalém foi sitiada, mas submeteu a Síria ao poder do povo assírio
então não foi destruída. Eu peço a vocês, já que nós estamos usando a Bíblia pastoral, de vez em quando eu mudo, mas muito pouco, vocês poderiam ver também essa introdução na vida pastoral. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Livro de Miqueias. Título: Palavra de Javé, dirigida a Miqueias, demoraste. No tempo em que Joatão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Palavra que lhe foi dirigida em visão a respeito de Samaria e Jerusalém. Então, vamos trabalhar esse versículo 1 ao versículo 7, inclusive. Processo de Deus contra Israel. Os focos da idolatria serão julgados. Versículo 2 até 7. Escutem, povos todos. Preste atenção, ó terra, e tudo o que a povoa. Do seu templo santo, o Senhor Javé seja testemunha contra vocês. Olhem, Javé sai de seu lugar e desce, andando pelas alturas do país. Debaixo de seus pés, as montanhas desmoronam, e os vales se derretem como a cera junto ao fogo, como água que corre morro abaixo. Tudo isso por causa do crime de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria? Quais são os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Pois eu vou reduzir Samaria a uma ruína no meio do campo, num lugar sem plantação de vinhedos. Jogarei suas pedras no vale e porei seus alicerces a descoberto. Todos os seus ídolos serão destruídos e suas ofertas serão queimadas. Vou reduzir a pó suas imagens, dado que foram juntadas como paga de prostituição. Em paga de prostituição, elas vão se transformar. Esta é a primeira parte que nós vamos trabalhar no dia de hoje. O título: Palavra de Javé, versículo 1. Palavra de Javé, dirigida a Miqueias, demoraste. No tempo em que Joatão, Acás e Ezequias eram reis de Israel. Palavra que foi dirigida em visão a respeito de Samaria e Jerusalém. O livro inicia com Javé dirigindo sua palavra a Miqueias, da cidade de Moraste, interior de Judá. Deus fala por meio da boca do profeta, que como instrumento de Javé, fala a mensagem, a profecia de Javé. Esta palavra foi dirigida no tempo de 3 reis de Judá. O primeiro, Joatão, 740 a 734 a.C., Acás, 734 a 721 a.C., Ezequias, 721 a.C. a 693. Faz parte de um período histórico do reino de Judá, isto é, o reino do sul. Em 722, o reino do norte foi destruído pela Síria, ficando somente o reino de Judá, que ficou submetido à Síria, até que Babilônia destrói a Síria e Babilônia depois destrói Jerusalém. É uma palavra profética, dirigida em visão e se refere a Samaria, como também a Jerusalém, capital do reino do sul, o reino de Judá.
Processo de Deus contra Israel. Versículo 2. Escutem, povos todos. Preste atenção, ó terra, e tudo que a povoa. Do seu templo santo, o Senhor Javé seja testemunha contra vocês. Miqueias inicia com uma chamada de atenção. Javé do templo em Jerusalém se coloca como testemunha contra os crimes exercidos pelas autoridades do povo. Javé sabe como testemunha o que está acontecendo. Ele não é cego e vai testemunhar contra seu povo. É testemunha de defesa do seu povo contra as atrocidades cometidas. Versículo 3. Olhem, Javé sai de seu lugar e desce andando pelas alturas do país. A chegada do Senhor ao juízo manifesta a presença de Javé que sai de Jerusalém, do alto do templo, e desce, para se fazer presente em todos os lugares do país. Javé não está longe, é o Deus da proximidade. Versículo 4. Debaixo de seus pés as montanhas desmoronam, e os vales se derretem, como cera junto ao fogo, como água que corre morro abaixo. A manifestação de Javé que desce é como um terremoto. As montanhas desmoronam. Ou como uma erupção vulcânica, os vales se derretem. Como as lavas da erupção vulcânica, como cera junto ao fogo. Sua presença é inevitável. Ninguém pode parar como a água que corre morro abaixo. Ninguém pode parar Javé que vem. Versículo 5. Tudo isso por causa do crime de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria? Quais são os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? O processo contra o povo do norte, reino de Israel, ainda não destruído pela Síria. Javé inicia o processo com a acusação das faltas do reino do norte. Tudo em razão do crime de Jacó. Jacó também chamado Israel, filho de Isaac, por causa dos pecados do reino de Israel. Qual é o crime de Jacó e Israel? É a própria Samaria, o reino do norte. Quanto a Judá, o reino do sul, Jerusalém, por estar numa montanha, lugar alto, lugar da presença divina, é o lugar do templo de Deus, o templo de Jerusalém. Versículo 6. Pois eu reduzi Samaria a uma ruína, no meio do campo, num lugar para plantação de vinhedos. Jogarei suas pedras no vale e porei seus alicerces a descoberto. O reino do norte será destruído, como aconteceu em 722 pelos assírios. Samaria, por meio dos assírios, se tornará uma ruína. Os sinais dessa destruição serão o seguinte: nos vales, onde eram lugares para a plantação de vinhedos, serão destruídos. Pois nos vales férteis, Javé vai jogar pedras para impedir a plantação de vinhas. Porei seus alicerces a descoberto. Tudo ficará destruído até os alicerces. Nada sobrará. Versículo 7. Todos os seus ídolos serão destruídos, e suas ofertas serão queimadas. Vou reduzir a pó suas imagens, dado que foram ajuntadas como paga de prostituição.
em paga de prostituição, eles vão se transformar. A causa é a idolatria. Os deuses cultuados no Reino do Norte serão destruídos, pois trocaram o Deus da aliança, Javé, por outros deuses. Um dos santuários do Reino do Norte, o altar tinha na sua base um bezerro de ouro. O bezerro era um símbolo do deus Baal de Canaã. As ofertas que se faziam a esses deuses serão reduzidas a pó, junto com suas imagens, as imagens desses deuses. Essas imagens foram juntadas e realizadas como a paga da prostituição. Prostituição aqui nada tem a ver com a realidade do meretrício, não é isso não. Quando Israel começou a cultuar outros deuses, ele se prostituiu, porque traiu o esposo da aliança, Javé, e cultuou outros deuses, outros esposos. Rompe-se com a aliança, daqui a prostituição. Eles deixaram o verdadeiro esposo Javé para se unir a outros esposos, isto é, outros deuses. Paga de traição, do abandono do Deus Javé de Israel. E as imagens desses deuses são pagas de prostituição. Como aquele que não é marido ao povo de Israel, a meretriz, a paga de seus serviços e culto serão destruídos. Israel se prostituiu com outros deuses. Essa é a nossa primeira parte da nossa reflexão sobre o profeta Miqueias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.